Nesta video vamos falar sobre as derivadas da função exponencial. Função exponencial sendo essa aqui, tá? Onde a base a é um número maior que zero. É o que chamamos de base da exponencial, tá? A é um número maior que zero. E vamos demonstrar que a derivada desta função ax é a própria função multiplicada por uma constante, que é a derivada da função em zero. Você vê que isto aqui vai ser uma constante, porque é a derivada da função calculada em zero. Tá? É um número isso aqui. Então vamos lá, vamos demonstrar isso. A demonstração é muito simples. É o que está aqui. Para derivar essa função ax, temos que calcular o limite quando o hzinho é a zero deste quociente que já conhecemos, certo? Mas que é f de x mais h? Como a função é ax, isso vai ser a elevado a x mais h, menos f de x, que é a elevado a x sobre h. Mas este cara aqui pode ser escrito como ax por h, tá? Pela regra de que quando temos um produto com a mesma base, somamos os expoentes, seria este igual com este. E aqui vemos que a elevado a x é fator comum. Tá? Então temos o limite disto, quando h vai para zero. Mas este termo não depende de h. Então, o ax pode sair desse limite. Esse ax pode sair do limite. E nós temos esta expressão. Então, temos que a derivada da função f de x igual a ax. A derivada dessa função é a própria função multiplicada por este cara aqui. Por este limite. Tá? E este limite vai dar um número, isto aqui. Tá? Só que esse limite é a derivada da função em zero. Porque lembrem que esse limite que está aqui é o limite quando o hzinho tende para zero de... Vamos fazê-lo aqui com mais cuidado para que não fique tão feio. Então, vai ser aqui um hzinho, certo? Isto é f de zero, f de h, menos f de zero sobre h. Por quê? Porque f de h é a elevado a h. E f de zero é 1. Tá? Então, este limite que está aqui é f de h menos f de zero sobre h. Isso é o que conhecemos como a derivada da função em zero, por definição. Então, este limite é a derivada da função em zero. Isso nos leva a esta fórmula, tá? Para a derivada da função exponencial. Lembre então que f' em zero é uma constante. Então, pode ser demonstrado numericamente em computador que, por exemplo, quando a é 2, quando a base é 2, esse limite aqui, que é a derivada em zero, se aproxima de 0,69. E quando a é 3, esse limite aqui se aproxima de 1,10. Na verdade, a gente vai mostrar depois que o limite, quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h, este limite vai ser o logaritmo natural de a. Tá? Então, isto é logaritmo natural de 2 e isto é logaritmo natural de 3. Seja lá o que é logaritmo natural significa, se você não sabe o que é logaritmo, tá? Então, o logaritmo de um número, logaritmo de 2, logaritmo de 3. Tá bom? Então, aqui o livro apresenta uma tabela, mostra que, efetivamente, quando h está indo para zero, h, um décimo, um centésimo, um milésimo, um 10 milésimo, esta expressão para 2
para a igual a 2 vai se aproximando de 0,6932 e esta expressão vai se aproximando de algo, tá? Efectivamente, esse limite existe. A gente não vai demonstrar agora que esse limite existe, tá? O limite desta expressão. Esse limite existe. Vamos esperar a definir o logaritmo natural para demonstrar que este limite existe. Tá? Este limite é o logaritmo de 2 e este limite é o logaritmo natural de 3. O que sabemos então até agora, pelas contas que fizemos, é que a derivada de 2x é mais ou menos aproximadamente, tá? Este símbolo significa aproximadamente 0,69 por 2x. Esto es la derivada de la función en 0. Y la derivada de 3x es aproximadamente 1,10 por 3x. Entonces, a exponencial, estas funciones son llamadas exponencial. Son las funciones tais que a derivada de ellas es la misma multiplicada por una constante. ¿Tá bom? Isso é bom lembrar, então, uma coisa que está destacada no livro, não coloquei aqui. Mas, então, a característica exponencial é que a derivada dela é ela mesma multiplicada por um número. Tá? E esse número, por enquanto, vamos deixar assim. Sabemos que isto aqui vai ser um logaritmo, vamos deixá-lo assim. Tá? É um número, é um limite aqui. Bom, uma coisa interessante, então, como se define um número E? Um número E, que vai aparecer de aqui para frente em todos os cursos, é só um número. O número E é um número racional, que é aproximadamente 2,71. E, bom, esse, como já falei nas aulas passadas, é um número encontrado por um matemático suíço chamado Leonhard Euler, que foi um dos maiores gênios da humanidade. Eu falei na aula passada que Leonhard Euler tinha super memória. Então, embora ele ficou cego, os últimos 17 anos da vida dele, ele ficou cego. Mas ele continuava trabalhando em matemática e continuava escrevendo livros. Né? Ele editava o livro com um monte de contas para outra pessoa escrever. Ele fazia tudo, as contas fazia mentalmente porque tinha super memória. Ele é um caso especial de um gênio da humanidade. Né? Bom, o fato então que o número E, voltando aqui de novo a nossa aula, o número E é um número tal que esse limite dá 1. Tá? A definição de E é um número tal que esse limite dá 1. Então, o que acontece é o seguinte, esse limite em 2 dá menor que 1. Pelo que vimos aqui na tabela, esse limite em 2, aqui em 2 dá menor que 1, dá 0,69. E em 3 dá maior que 1. E pode demonstrar que a medida que você vai de 2 para 3, trocando a base de 2 para 3, o sea, indo de esta exponencial para esta exponencial, aumentando a base, de ser 2, 2.1, 2.2, 2.3, até chegar em 3 a base, esse limite vai crescendo. Então ele vai passar de 0,69 a 1.1, tá? E esse limite crescendo, esse limite é uma função contínua vai ser uma função contínua da base A. Então, como ele passa de menor que 1 a maior que 1 e é uma função contínua, tem que existir uma base A para a qual esse limite é 1, tá? E essa base A é E, para a qual esse limite dá exatamente 1, tá bom? Então, a definição de E vai ser um número, E é um número tal que esse limite aqui dá 1. Vamos aceitar essa definição. Depois demonstraremos que esse número é um número racional. Não demonstraremos, ele vai afirmar em algum momento. Vamos conhecer mais sobre esse número, ele vai formar parte da nossa vida daqui para frente. Tá? Mas ele é um número racional. Não é difícil mostrar que ele é um número irracional. Ele não pode ser escrito como P sobre Q, com P e Q inteiros. Mas o fato é o seguinte, voltando aqui. Observem que este é o gráfico de 2, o gráfico azul é 2 elevado a x. E o gráfico preto é 3 elevado a x. Tá? Então, como vimos, aqui a derivada de 2 elevado a x em 0
é aproximadamente, vou fazer com esto aqui, a derivada de 2 elevado a x de esta função em 0 é aproximadamente 0,69, tá? Então, vamos fazer por aqui. Então, a derivada em 0 é aproximadamente 0,69. Isso para f de x igual a 2 elevado a x, tá? 0,69 é menor que 1, tá? E aqui no preto, a derivada no 3 já dá maior que 1. Então, esse aqui é a derivada. F' em 0 é aproximadamente 1,09 para f de x igual a 3 elevado a x, essa inclinação, tá? Então, existe uma base entre 2 e 3, que é um número e, que é essa vermelha, tal que a derivada en este ponto en 0 é exatamente 1, tá? A inclinação, o gráfico está aqui, a inclinação aqui da função e a x é exatamente 1 aqui, tá? 1. E observen que para esta função vamos ter a seguinte característica, vamos ter que no caso aqui da função f de x igual a e elevado a x. E é a base, e e é um número, não é uma letra, tá? Pensem como se fosse um número pi. E é um número racional. Como ele é racional, ele tem que ter um nome, perdão, para se referir a ele, porque ele é um número com infinitas casas decimais. Ele não cabe em nenhuma página, nada, então ele tem um nome, tá? Mas e é um número aproximadamente, repetindo, 2,71. Então, para esta função, a derivada dela, como vimos, é a derivada em 0 por e a x. Mas a derivada em 0 é 1, porque así foi definido e. É um número tal que esse limite aqui, esse limite F' em 0,1. Então, esta função, que al derivarla, dá ela mesma. Tá? Então, e a x é a função que al derivarla dá e a x, dá ela mesma. Tá? Então, observen, aqui estamos em um ponto, este ponto tem coordenada x. Perdão, aqui vamos fazê-lo melhor aqui. Então, aqui vai ser x. E a altura nesse ponto é f de x, que é e elevado a x. Tá? Mas a segunda coordenada, ao mesmo tempo que é a altura, tá? Ao mesmo tempo que a altura aqui, a segunda coordenada, ao mesmo tempo é a inclinação da reta tangente. Tá? A reta tangente aqui tem inclinação, esta reta aqui em vermelho, tem inclinação e elevado a x, que é a segunda coordenada, tá? Porque a inclinação da reta tangente é a derivada, tá? Calculada nesse ponto. Então, entre mais alto sobe esta função, más se inclina a reta tangente, porque a inclinación da reta tangente é a própria altura da função. Tá bom? Esse é um fato muito importante e muito relevante. En este teorema aqui é o que já falamos, que se f de x é e elevado a x, então a derivada é a própria função. Então, esta é a única função que é igual à sua própria derivada, tá? Que é o que está escrito aqui. E elevado a x é a única função que é igual à sua própria derivada. No caso, por exemplo, das funções 2 elevado a x, ela não é igual à sua própria derivada. Ela é igual multiplicada por um número. Tá? No caso, 0,69, que é a derivada em 0. O 3ax também, a derivada de 3ax não é igual a 3ax. É 3ax multiplicado por um número, esse aqui. Tá bom?
Bom, más E a X satisface essa igualdade aqui. Bom, vamos resolver para terminar o exercício. Diz assim. ¿En qué punto de la curva el y igual a e a x su recta tangente es paralela a la recta y igual a 2x? ¿Tá? Se eu vou corrigir aqui, vou colocar assim para poder escrever. Então, esta é a função elevado a x. Preciso um ponto, que na verdade vai ser este aqui, tal que a recta tangente tiene inclinación paralela, la recta tangente es paralela a recta y igual a 2x. Y igual a 2x es aquí en verde, ¿no? Y igual a 2x. No queremos que la recta tangente sea paralela. Entonces vamos lá para la solución. Colocar aquí solución. Bom, então, sempre temos que a inclinação da reta tangente é igual à derivada em x, certo? E neste caso, como a função que estou considerando é elevado a x, certo? Então a derivada é a própria função. Queremos que a derivada desta função, que é ela mesma, isso me dá, tem que ter a mesma inclinação que esta reta, a mesma inclinação que esta reta aqui. E esta reta tem inclinação 2. A inclinação desta reta é 2, tá? Então, se a gente faz aqui, ou seja, aqui se traçamos esse triângulo aqui, esse triângulo tem aqui 1 e aqui 2. Tá? Por isso essa reta tem inclinação 2. Se avança 1 em x, ela sobe 2. Então, esta reta tem inclinação 2. Então, queremos que esta derivada aqui seja 2. Tá? Como resolvemos isto? Como encontramos o x tal que é a x da 2? Simplesmente, vou subir isto aqui. O que fazemos é, se e a x é 2, então, tomando o logaritmo a ambos lados, o logaritmo natural, acho que já falamos do logaritmo natural nesta aula, logaritmo natural de e a x é igual al logaritmo natural de 2, tomando o logaritmo a ambos lados, mas o logaritmo natural tem a propriedade, vou apagar aqui, o logaritmo natural tem a propriedade de que o expoente cai, isto me dá x, logaritmo natural de e, é igual ao logaritmo natural de 2, tá? Eu estou supondo que a gente já falou em logaritmo nas aulas passadas, logaritmo natural, perdão, está aqui. Não sei por que não está indo mais aqui. Não sei se está, meu. Algo está passando aqui que não. Tem que fazer aqui, estava muito grande. Tá bom, então esta conta que estava fazendo estava errando aí. Mas não vou repetir este vídeo. Então, é a x elevado a 2. Quero encontrar x. Para encontrar x temos que tomar o logaritmo natural. O logaritmo natural é o logaritmo na base e. Acho que já definimos isso quando falamos de logaritmo na parte de funções. E o logaritmo de ax, o x cai, tá? Sempre temos que, nesses casos, o expoente cai aqui atrás. E me dá x por logaritmo natural da base, que é e. Só que o logaritmo de e é 1. Isso me dá que x é o logaritmo de 2. X é o logaritmo natural de 2. E isso é aproximadamente 0,69. Mas o logaritmo de 2 é um número racional. Aproximadamente 0,69. Então, o que nós temos
exactamente que cuando x es el logaritmo de 2, tá? Então, a e elevado ao logaritmo de 2, vamos fazer aqui então, estamos, se e elevado ao logaritmo natural de 2, é 2 por definição. Esta parte eu vou ter que pedir para quien no entendió sobre logaritmo y exponencial, voltar para aquellas aulas sobre logaritmo exponencial que vimos no capítulo 1 sobre funções, tá? Vimos logaritmo exponencial. Então, a exponencial del logaritmo de 2 da 2 y por eso que aquí a altura es 2 en ese punto, tá bom? En ese gráfico, no sé por qué razón no estoy espeleando a tela como yo gustaría. No estoy espeleando a tela por alguna razón. Tá bom? Mas no está haciendo la misma cosa. Mas aquí se ve claramente, bueno, aquí se ve que altura, x es el logaritmo de 2 y altura es 2. En ese punto, a recta tangente tem inclinación 2 y es paralela con esta aquí. Entonces, dos rectas son paralelas cuando tienen la misma inclinación, ¿tá? Ejercicio, encontrar la ecuación de esta recta vermelha aquí, que es recta tangente en este punto aquí, logaritmo de 2, 2. Vamos a encerrar aquí, vamos a ver cómo ficó este vídeo. No sé por qué no está espeleando a tela debidamente. Vamos a ver cómo ficó.